Fala galera, tudo bem? Para mais um podcast Via de Saída. Pega alguma coisa, senta, fica confortável, algo leve, light, de preferência para não engordar, e vamos começar o novo podcast. Qual a nossa via de saída de hoje? Sou Guilherme Levi, apresentando o nosso integrante que não esteve conosco no primeiro podcast, Hugo. Hugo, se apresenta para o pessoal. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Hugo Falcon, sou cardiologista pelo Hospital Ananeri, lá da Bahia. Fala galera. E sou fellow de eletrofisiologia e estimulação cardíaca pelo INCOR. Estamos aqui com o Igão também. Boa, Igão. Eu já participei do primeiro, então o pessoal já viu aí minha apresentação. Já conhece a peça. Hoje a gente vai falar de síncope, né? E para falar de síncope, é bem interessante a gente pegar um caso clínico e ir destrinchando. O que você acha de falar daquele caso clínico que a gente viu essa semana? Acho que é uma boa. Vamos comentar sobre ele. É um caso que paciente nosso, eu e o que a gente acompanha, é um senhor que tem já uma cardiopatia isquêmica, já infartou, já ganhou um stent. Além disso, já teve uma TAV, exatamente por uma estenose aórtica. Vinha bem, 1 ano sem nenhuma intercorrência, sem internação, vinha com pressão controlada, tudo certo, e ligou pra gente esse início de semana, relatando, quem ligou foi a filha, com um relato de um desmaio, e foi para o hospital de acordo com isso, me ligou diretamente do carro. E aí contou que estava chegando no hospital exatamente com um desmaio que estava junto ao seu pai, após o almoço, sentado. Lembrando, ele tem 80 anos, não tinha falado antes. Sentado após o almoço, meia hora após o almoço, um almoço normal, sem nada demais, dando uma conferida na mão, estava com um machucadinho na unha, estava mexendo na unha junto com a filha, nada demais. E aí, de uma hora para outra, o relato que ele desmaiou, parou de interagir subitamente, teve uma perda súbita de consciência, e caiu perto dela, encostou nela, começou a ter uma palidez cutânea, ficou pálido pelo relato, e uma sudorese fria, isso durou uns minutos. E aí ligou pra gente, contou essa história, estava indo pro hospital. Como é que a gente pegaria eles como é que a gente receberia ele na emergência, não? Bom, vamos lá. Lembrando que esse é um caso de vida real, um caso que o Gui pegou, então é um caso que está em investigação ainda, e a gente vai tentar conduzir esse caso como se fosse eu ou você atendendo esse paciente, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é síncope. É muito comum, né, no atendimento do dia a dia, seja ambulatorial ou emergência. Então, a gente vai ter que saber lidar com esse tipo de situação. Muita gente tem medo de síncope, só que a gente tem que entender que a gente tem que ter medo quando tem que ter medo. Não vai sair internando toda síncope, a gente vai ter que ter alguns pontos aí a se considerar antes de sair fazendo essa abordagem. Acho que a primeira coisa é saber o que é síncope. Porque muito paciente fala que desmaiou, ou, sei lá, perdeu a consciência, teve algum quadro parecido. Quando você vai fazer a sua investigação, você pode chegar na conclusão que não chegou a ser uma síncope. Então, síncope, na verdade, é uma perda transitória da consciência por um hipofluxo cerebral, tá? De início rápido, uma curta duração e a recuperação completa da consciência. E espontânea. Isso é o mais importante. Por quê? Uma parada cardíaca não é síncope. Uma parada cardíaca não vai reverter isso. O paciente não sincopou e teve a parada. Parada é parada. Ele precisou de reanimação para voltar. Aí é morte súbita. Boa, Igão. E a gente ainda entra com vários diagnósticos diferenciais, né? Porque na realidade síncope ele faz parte de uma gama de diagnósticos diferenciais da perda transitória de consciência. Essa perda transitória de consciência, geralmente a gente divide ela entre traumáticas e não traumáticas. Dentre as não traumáticas, a síncope é uma delas, mas também temos a psicogênica, temos a neurológica, né, crises convulsivas, etc. E causas mais raras, que a gente vai acabar focando aqui mesmo em síncope, principalmente síncope cardiogênica aqui no nosso podcast. Acho que vale a pena a gente entrar também um pouco de epidemiologia da síncope,
Lembrando que a síncope, na realidade, ela afeta todas as idades, né? A síncope, ela tem um comportamento trimodal, em que afeta o paciente jovem, né, que tem seu pico ali 18, 20 anos, afeta o paciente lá em meia idade, 50, 60 anos de idade, afeta o idoso também com 80 anos de idade. E através dessa idade também a gente já começa já a conseguir palpar e caracterizar, né, qual tipo mais provável de síncope que aquele paciente está tendo ou não. Mas vamos voltar para o caso. E aí, a gente tem. O legal de você entender esse trimodal, né? É que você vai acabar pegando a idade do paciente, 80 anos, e vai encaixar ele no que você está imaginando de doença, né? Então, é um senhor já com um componente isquêmico e já com uma doença de válvula aórtica, com estenose aórtica, com a TAV. Então, ele por si só já tem substrato para ter arritmia, né? A gente tem que investigar. E com essa anamnese? O que você pensou com essa anamnese, Igão? Você perguntaria mais alguma coisa? Então, vamos só passar os pontos, ponto a ponto, que a gente tem que fazer no atendimento desse paciente. No caso dele, o que a gente pode separar, que a gente costuma separar aqui na avaliação de síncope, para facilitar, até porque o mais importante é a sua anamnese. É aqui que você vai dar o seu diagnóstico, na maioria das vezes, de síncope. É o que eles botam no guideline com algo proporcional aos scores, né? Tem muita coisa na cardiologia, tem score, tipo heart score para dor torácica, entre isso tudo. Só que para síncope, o score não é inferior, não é melhor que a anamnese. Então, ou seja, a anamnese é soberana. É muito importante essa anamnese. Isso, tanto que os scores na diretriz da ESC, né, ele é considerado 2B, de não inferior, no caso, a avaliação do especialista, ou de quem rotineiramente avalia uma síncope, por exemplo. Exato. Então, a gente garante que se você souber fazer uma avaliação clínica bem detalhada, é muito mais importante do que você sair decorando qualquer score de síncope. Com certeza uma história clínica é muito melhor. Então, a gente divide, geralmente para ficar mais didático e fácil de lembrar, a avaliação da síncope na anamnese em pré-síncope, que é o momento em que o paciente sente antes de realmente perder a consciência, a síncope em si, quando ele perde a consciência, e a avaliação pós-síncope, o que aconteceu depois dele perder a consciência. A gente separando dessa forma, é muito difícil você deixar passar alguma informação importante que você deveria ter buscado, entendeu? Então, na pré-síncope, o que a gente pode tentar buscar aí? O que vocês acham? É um senhor que tinha almoçado, estava sentado, mexendo na unha, algo nada demais. Sentado é ruim, hein? Exato, sentado, o que vocês acham? O que vocês pensam com cada coisa, né? Indo do almoço, né? Aí eu vou do ponto mais que vai contra a gente, né? O almoço, ele tem um estômago cheio, ele pode ter um predomínio do vagal. Então, isso vai somar um ponto para a gente pensar numa síncope com não alto risco, pensando no mecanismo vagal, um vaso vagal, entre outros diagnósticos. Já estar sentado, Gão, isso te incomoda? Isso é algo que te chama atenção? Isso incomoda, porque a gente, pensando e entrando um pouco na fisiopatologia da síncope, né, a gente tem que pensar que é um hipofluxo cerebral, que nem foi determinado e bem definido por Igor, e esse hipofluxo cerebral pode ser por diversas causas. Quando a gente está falando de uma síncope vasovagal, isso está diretamente relacionado ao retorno venoso. Então, a gente sabe que quando o paciente ele adota uma postura de sentado ou deitado, esse retorno venoso está ali tranquilo, ele está acontecendo de maneira boa, e isso é muito difícil que essa síncope ela acabe acontecendo de maneira vasovagal, certo? Não é impossível, tá? Ainda mais sentado, mas é bem mais difícil porque esse retorno venoso ele vai estar tranquilo e não vai ativar essa resposta, né, que acaba acontecendo lá pelo coração. Outro ponto também que a gente pensa de síncope de baixo risco, ainda mais um paciente muito idoso, 80 anos, é uma síncope desautonômica, né? Em que assim existe uma lentificação dos próprios vasos, uma lentificação autonômica desse paciente, em que ele tem de se adequar às mudanças posturais. Então assim, o cara estava sentado, sabe? Então assim, não parece que adotou uma postura de pé, sendo ela precoce ou tardia, enfim, para a gente pensar em uma síncope assim de baixo risco. Então assim, tendo um componente aí de alto risco, sentado, essa postura sentado ou deitado, cara, chama muita atenção para coisa ruim.
concordo, isso aí a gente soma mais um ponto para o alto risco, né? E aí pensando no mexer na mão, é uma coisa que não me chama atenção, não tinha dor, não tinha nenhum mecanismo de trauma para pensar num estímulo aí sim vagal, então não somou tantos pontos. Aí a gente pensou na pré-síncope, né? No momento antes. Sucesso, mas a gente tem que lembrar também que a ausência da pré-síncope. Exato. Um Ele fator... sentiu alguma coisa, esse paciente? Sentiu nada. Então, acho que isso é bom a gente marcar, porque não sentir nada não é muito bom. O paciente que não tem pródromo antes de ter a síncope é uma característica de alto risco também. Tá? Então, nesse caso, a gente já viu 2 pontos aí de alto risco, teoricamente. Paciente sentado e... lembrando que a gente não está falando né? Não é um score, é exatamente uma forma de vocês fazerem a anamnese e ver o jeito da síncope. Ver o jeito da anamnese e como você vai conduzir ela. Então a gente pega aqui várias informações e está vendo o que favorece uma coisa benigna e uma coisa maligna. E a gente está vendo que está levando a gente para algo preocupante. E obviamente, lembrando, né, que a síncope ela gosta muito de flertar com a morte súbita. Olha aí o cara. Essa frase estava guardada. Ela gosta de flertar com a morte súbita. Então, cara, se a gente tem dúvidas, se tem pontos de alto risco, a gente tem que investigar. Não dá para ter dúvida a gente pensando em morte súbita. Certo, concordo. E é bom falar que a gente falou que não ter pródromo é uma característica de alto risco. E quando tem um pródromo, a gente tem que tentar detalhar um pouco esse pródromo. Tem pródromos que vão levar a gente a pensar em características de baixo risco, mas tem pródromos também que a gente pode pensar em características de alto risco. Por exemplo, um paciente que tem uma dor torácica antes de sincopar, uma coisa boa talvez não seja. Coisa boa não é. Palpitação, talvez também não. Agora, fiquei tonto, nauseado, sudorese, já fala um pouco mais a favor de baixo risco. Vista escurecer, o enjoo, tem uma cintilante, sentir a barriga embrulhar, veio aquela sudorese profusa também, tudo isso são características de predomínio vagal, né? Principalmente no pré. Mais alguma coisa da pré-5? Da pré-5 não, né? Não teve pródromo, teve essas características ali de quem estava assistindo, que era a filha, e aí a filha contou que teve de 2 a 4 minutos, mais ou menos, que foi o tempo que durou. E aí eu perguntei se teve crise convulsiva. Não teve. Não teve perda infecteriana, não fez xixi, não teve fezes, nada disso. Ele vomitou o almoço todo. Mas nesse tempo todo ele não interagiu de forma alguma, não convulsionou. Apresentou o que a gente estava falando da sudorese, ficou bem gelado. Palidez cutânea, foi o que ela reparou. Cianose? Não, sem cianose. Isso é importante. Cianose ou às vezes uma respiração agônica, alguma questão assim, porque são questões que a gente tem que avaliar na síncope. Lembrando também que quando o paciente tem aquelas movimentações tônico-clônicas, não necessariamente é crise. Não mostra nem para um lado nem para o outro. Exato. É difícil diferenciar. Né? Isso. Porque geralmente o hipofluxo cerebral ele gera essa resposta, né, de uma resposta tônico-clônica autolimitada e rápida. Mesmo nesse ponto daí, tá? Mas cianose, gasping, são pontos que a gente deve procurar quando a gente está falando de uma síncope de alto risco durante esse momento em que o paciente ele está inconsciente. E o tempo é uma coisa muito importante. Mas é complicado, né? Principalmente quando a gente está falando de um familiar, quando ele detalha esse tempo, ele sempre vai jogar aquilo para cima. Lembrando que 10 segundos para o familiar que o paciente foi 10 minutos. Isso é incrível. Não, essa parte da síncope em si eu acho que é a mais difícil na prática, porque fora lembrar que muitas vezes o paciente não vai ter alguém para ter isso, não vai ter testemunha, não vai ter familiar, ele só vai acordar e vai procurar pronto-socorro. E é uma queixa que, quando a gente acaba avaliando vários casos, você acaba vendo que a síncope desliga-liga, que é aquela síncope que a pessoa cai e levanta, é uma que o familiar não fica preocupado e todo médico fica. E quando demora um pouco mais, por exemplo, em poucos minutos, 1 minuto, 2, metade dos médicos acabam excluindo a síncope maligna e o familiar fica muito preocupado. E é uma hora que a gente vale discutir sobre esse tempo. Ter um tempo maior de 2 minutos, um tempo maior. Exclui sua investigação? Cara, é muito difícil, porque assim, é difícil a gente definir o tempo por o relato de alguém.
tá? Eu já peguei síncope com uma paciente, ela estava com um dispositivo vestível, né? Então isso foi uma coisa bem interessante, em que a gente conseguiu acompanhar a frequência cardíaca dela e a gente viu que estava uma frequência cardíaca, entre aspas, bem baixa ou bem alta, que na realidade às vezes não conseguia pegar o pulso lá pelo dispositivo vestível, né? Durante 6 minutos. Então, assim, ali eu tinha uma documentação de tempo, eu tinha ali mostrando que não estava conseguindo pegar o pulso, e ali eu fiquei preocupado. E realmente essa paciente, depois na investigação, se concluiu que realmente na realidade o que ela teve foi uma parada cardíaca, e ela foi assistida por uma amiga que era estudante de medicina. Foi bem bacana o caso. Mas enfim, o tempo é uma coisa que fala um pouco crônica, porque lembrando que a síncope ela é autolimitada, quando o paciente ele adota a postura, né, aquela sua brincadeira da água, ele adota aquela postura, né, Contextualizando, porque a gente sempre fala da água, a água é a garrafa d'água, né? Quando a gente está deitado, a água está plana, a gente chega na cabeça a água. Quando a gente levanta, a gente tem que ter um mecanismo para levar essa água à cabeça, ou seja, ter ou parte vascular ou a parte cardiovascular mesmo. Isso é bom para explicar para o paciente. Às vezes o paciente gosta de saber por que acontece. Isso é uma boa dica. E aí o paciente, quando ele adota, né, ele bate no chão, ele adota a postura ali de deitado, né, decúbito ortostático dorsal, ele recupera rapidamente esse nível de consciência. Então, sim, um tempo, uma síncope geralmente ela não dura mais do que 30 segundos. É muito difícil ela durar mais do que isso. Exato. Essa parte da síncope em si, então acho que é meio difícil de avaliar, porque fica meio controverso essas informações que a gente falou. E tem o pós-síncope, que a gente vai ter que avaliar também como é que foi a recuperação do nível de consciência dele, já que síncope é a recuperação espontânea e completa do nível de consciência. No seu caso, como é que foi? Acordou 100%, não queria nem ir para o hospital, falou que estava ótimo, não entendeu o que aconteceu, queria ficar em casa. Definiu síncope. Exatamente, é isso aí, né? De livro. Mas fatores pós, né, que a gente tem que procurar também, eles podem chamar atenção tanto para causas benignas quanto malignas também. Dor torácica, como o próprio Igor falou, né, palpitação, cianose, né, essas coisas que podem ser observadas no pós são de alto risco. E lembrando que fatores de baixo risco também, ele pode acabar acordando também com aqueles sintomas vagais lá do início. Então, vomitando, que esse paciente aí teve, né, que tem fatores de baixo e de alto risco ao mesmo tempo. E a gente sempre, na dúvida, acaba jogando para cima, obviamente. Às vezes fica na dúvida ali do pós-ictal de uma crise convulsiva, perfeito, né? Perfeito. E lembrando que crise convulsiva, o grande diagnóstico diferencial é o pós-ictal. Ele tem que crise convulsiva, obrigatoriamente tem pós-ictal. O cara acordou bem, mesmo se ele tivesse batido ali por um tempinho, não era crise convulsiva. Acordou bem, não tem pós-ictal, isso não é crise convulsiva. Mas vamos lá. Enjoo, vômito, sudorese profusa, mal-estar, às vezes uma cefaleia. Isso chama também muita atenção para uma síncope vasovagal também. Isso é uma coisa legal, legal no sentido de é interessante entender, né, que a crise convulsiva tem o tremor tônico clônico, né, mas quando o familiar te passa isso, ele não é médico, não está vendo todos os detalhes, como às vezes você trabalha e consegue diferenciar, né? Então ele passa a informação literalmente do que ele viu. Mas, por exemplo, quando a gente tem um baixo débito, que quem faz tilt alguma vez já acompanhou, se você tiver um baixo débito na posição ortostática, seja pelo motivo que for, se for por um período prolongado, tiver uma pausa, ele faz um movimento também que pode enganar o familiar de ser tônico clônico, né? Ele faz um movimento junto, repetido, interno, né? Que acaba que quando quem vê acha que pode ser uma crise tônico-clônica, e a gente como médico tem que saber diferenciar cada coisa, entender como é que acorda depois e por aí vai. Mas aí ele chegou no hospital, entrou lá, você já estava no telefone, sabia mais ou menos como ia acontecer, aí seu amigo está na emergência, pegou o caso. O que você faz ali no início? Acho que a primeira coisa que a gente estava falando aqui, que é a anamnese e o exame clínico, é o mais importante. Mas junto com isso não pode deixar de ter o eletro. Não existe avaliação de síncope sem o eletrocardiograma junto, galera. Exato. O eletro com o exame clínico faz parte de qualquer avaliação de síncope, e a gente tem que saber principalmente o que tem de alteração que vai chamar a atenção para a nossa anamnese ficar uma avaliação de alto risco também junto com o eletro. O pessoal fica brincando hoje tem muita piada agora com ortopedista na internet, né? Chegou no pronto-socorro pro ortopedista sem raio-x, não tem consulta.
chegou Com cardio, na avaliação com da ritmo. cardio, não tem eletro, também não tem consulta. Tem que ter o eletro primeiro, tá? Use da mesma forma. Isso aí. E lembrando que às vezes a gente está num momento muito recente ainda do desmaio, então ali a gente tem uma oportunidade de diagnóstico de ouro, né? Porque ali acabou de ter o evento, às vezes a gente acaba fazendo o eletrocardiograma e a gente consegue flagrar realmente o que ele acabou tendo. Lembrando que o nosso objetivo principal na emergência é afastar a síncope de alto risco, e aqui a gente está falando claramente de bloqueios atrioventriculares de alto grau, e estamos falando também de arritmias ventriculares graves. É isso que a gente acaba querendo, né, afastar, né, nesse paciente inicialmente, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente vê é o ritmo, né? A gente Exato. vai acabar vendo o ritmo, ver se é uma brade, arritmia, um ataque, arritmia e por aí, mas o eletro ele também dá várias dicas, né, quando a gente olha o QRS dele, né, galera? Aí a gente falou do ritmo, ou seja, a gente procurou a P, tentou entender se é um ataque, uma bradiarritmia. E aí quando a gente vai olhar o QRS, como o Gão sempre fala com a gente tem que ver a doença estrutural. Você vai olhar o QRS, aí você vai entender se você tem alguma doença estrutural, algum sinal de alarme, ou seja, você vai ter algum distúrbio de condução, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, você vai ter um sinal de hipertrofia, entre outras alterações dentro do QRS. Vocês até falariam mais alguma coisa? Acho que é isso aí, é mais pensar nos tubos de condução, né? A gente vai avaliar como um todo. E tem o segmento ST, onda T, olhar a repolarização como um todo, pensando principalmente em não deixar passar causas isquêmicas, supra de ST, enfim, alterações que com certeza vai chamar atenção também. E que podem cursar com esse tipo de clínica, né? Exatamente. O supra é muito importante, que é o que todo emergencista tem que saber, toda pessoa que dá plantão na emergência, melhor dizendo, que é muito diferente o emergencista de quem dá plantão na emergência. E para quem gosta, quem é cardio que está escutando a gente, lembrar que tem o V1, que é um lugar que a gente acaba pegando muita canulopatia, um vetor que fica à direita, então a gente acaba vendo muita coisa interessante, como brugada, onda épsilon, entre várias outras coisas, mas aí não Acho que vai pegar. acho que você vai pensar também de acordo com o caso. Por exemplo, você vai pegar uma síncope de alto risco em jovem, você vai olhar diferente o eletro. Você não vai ficar, sei lá, pesquisando um supra muito de cara. A chance de ter um supra é menor, mas você vai olhar com carinho para essas questões genéticas, vai tentar ver um brugada, um CAVD, alguma coisa ali. Mas tem que tentar correlacionar com o caso também. Então vamos lá, como é que estava esse eletro do paciente? O eletro dele estava igual ao anterior, que isso é muito importante. Ele tem um bloqueio de ramo direito e um BDAS, mas nada alterado novo, sem supra. BAV de primeiro? Sem BAV de primeiro. Aí tentar vir. Tentável. Essa é uma pergunta boa. A pergunta é, essa TAV interfere nessa avaliação? Essa TAV tem 1 ano. Isso muda? Acho que muda, né? Se a TAV for há pouco já, tempo, né? é o quê? A gente pensa em alguma coisa aguda? A gente poderia pensar em alguma coisa aguda, até porque o paciente ele já tendo BRD, né? E ali a gente acaba não colocando a TAV, né, ali na horta, que ele vai apertar o ramo esquerdo, então fazer um BRD com BRE juntos é igual a BAVT. Né? Ou seja, é mais um motivo para síncope, né? Mas a gente lembra que não é o caso, porque uma TAV já tem muito tempo, etc. Tem que gerar toda a questão inflamatória, a questão mecânica mesmo que a TAV acontece, e a gente sabe que esses distúrbios de condução e bloqueios e indicações de marca-passo que podem ser abordadas mais para frente em novos podcasts, eles são feitos mais dentro das primeiras 72 horas, né, do pós-TAV. Isso tudo mudou nos últimos guidelines, pegou até 72 horas. Na prática vai ser sempre nos primeiros dias pós-operatório. E aí, você tem um tempo, 1 mês de TAV já é um tempo bem razoável para você já deixar ela de lado e seguir as outras investigações. Mas a gente perguntou da TAV, olhou o eletro, vai internar ele? Eletro com eletrólito normal, laboratório com eletrólito normal, troponina negativa, sem nada demais ali, hemoglobina igual à anterior e tudo mais. Não se engane, galera, é um eletro que é um risco. Lembrando que uns pacientes com bloqueios de ramo, ou seja, eles já mostram que eles têm algum grau de distúrbio de condução, isso é mais arriscado daquele paciente apresentar algum tipo de distúrbio infra-inciano, e isso daí chama a atenção de alto risco, nesse eletrocardiograma daí, tá?
Então, acho que a pergunta de internar ou não, acho que está tudo indo em direção a internar esse tipo de paciente. Paciente que a gente já viu que é de alto risco pela história clínica, tem um eletro ali que você não vai desprezar, tem uma alteração do QRS que a gente já falou que a gente tem que pesquisar, e acho que tem que fazer uma investigação melhor. Tem alguns exames complementares que a gente pode pedir para tentar estratificar ainda mais o risco, sendo que a gente já considera ele de um alto risco, mas você vai correr atrás de outros exames para tentar saber por que está acontecendo essa síncrope. O que vocês pediriam aí agora de exame? O que vocês fariam? Eu vou pedir primeiro um eco. O eco já internaria? Mandaria embora? Internei. Isso não tem como. Que bom. Isso é importante. Você ia discordar de mim. Tava aqui com a cara de quem ia discordar. Mas essa é uma informação importante. A gente acaba não internando muita gente que era para internar e acaba internando muita gente que não era para internar. Paciente com baixo risco, síndrome vasovagal e tudo mais, você não tem que internar. Você pode fazer orientações direitinho. Paciente com alto risco, você está pensando em algo maligno, tem que internar. Internou. Aí pedimos o eco. Fez o eco, para atrapalhar ou não. Vamos pedir um eco paralelo, a gente pede o Holter também. Ali vai que tem alguma coisa intermitente. O Holter está instalado, mas ainda não está laudado. Aí o eco saiu antes. Saiu antes. Aí o eco, para não sei se eles vão falar, se favorece ou não a gente, para uma síncrope maligna, não tem disfunção segmentar, função preservada, igual à antiga. Mas espera aí, você falou que ele era isquêmico. Sim, ele já infartou, ganhou foi bem tratado. Coronária, o Guilherme Levi, foi bem não tem médico do cara. Segmentar. Bem tratado, mas eu, como bem tratado ou não, eu não pedi ressonância na época. Então, não sei se tinha alguma coisa a mais na ressonância. Isso aí é uma coisa que eu tenho um problema para hoje, né? Entendi. Então a gente tem um eco só. O eco tá igual, tá bom o eco. Tá. Bom é... Sem disfunção. Segmentar e sem disfunção. É bom. Tá. Então assim... É um eco que ele não nos ajuda, ele acaba sendo inconclusivo, né? Ele não bota o paciente em um super alto risco para a gente já pensar que ele tem um super alto risco de síncope e às vezes a gente já toma alguma conduta, que a partir daí já poderia tomar alguma coisa, né, Igão? Eu acho que sim, acho que facilitaria em questão de investigação e tomar o próximo passo se tivesse alguma alteração ali, uma disfunção e tal. Por exemplo, esse paciente isquêmico, se ele tivesse uma fração de ejeção de 35% ou menos, por exemplo, classe funcional 2 ou 3, sem dúvida, a gente já sabe que esse paciente ele já tem indicação de profilaxia primária, então a gente está falando de um paciente assintomático, a gente está falando de um paciente com síncope. Esse paciente de cara, ele já ganharia já um CDI, já, tá? Se ele tivesse esse eco ruim, que nem ele já demonstrou, e lembrando que a indicação é mais para o isquêmico, mas as outras cardiopatias estruturais com disfunção ventricular também abaixo de ou igual a 35%, eles também ganhariam com a indicação um pouco menor, tá? Classe, como é que é? Classe de evidência? 2A. Mas com essa classe de evidência... Não é igual o isquêmico, mas tem a indicação. Isso, mas tem uma indicação um pouco também menor, mas tem. De acabar indo para CDI direto. Então, a gente já mataria já a nossa conduta e provavelmente a gente já adequaria esse paciente já a uma conduta definitiva e ficaria tranquilo. Mas não ajudou a gente, né, Guilherme? Não ajudou a gente. E aí, tá fazendo o Holter ao mesmo tempo, tá internado. E aí a gente vai discutir que é a parte mais interessante. Agora, é uma hora que é um divisor de águas, eu acho, para a maioria das pessoas que estão hospitalistas e tudo mais. A gente tem o paradigma do eco de carótida e vertebral. Vocês vão pedir para ele? Então... Boa pergunta. Então, na realidade, o Rafael viu essa pergunta. Agora aqui da cartola. Mais uma da cartola. Isso. Porque a gente faz o programa todo ao vivo, tá constrangido. Isso aí, para o amiguinho ficar... O Doppler de carótida, ele é um exame em que ele é bastante válido em outras indicações, principalmente na investigação quando a gente está pensando num quadro mais AVC-like. Né? E AVC com síncope a gente sabe que é bem raro. Assim, se alguém tem esse conceito de que AVC dá síncope, é a raridade da raridade. Então acho que ir por esse caminho mesmo, concordo com talvez não é o... Lembrando que as alterações são alterações geralmente crônicas, né? A gente está falando de alterações crônicas. As alterações crônicas elas não tendem a fazer um quadro tão súbito e agudo
né, quanto uma síncope, no caso, né? E lembrando que o AVC geralmente tem outros comemorativos, e aí sim a gente pensaria em um Doppler de carótidas para aí, tá? Eu acho que o pessoal acaba pedindo bastante, Guilherme, porque tem aquela ideia, né? É uma hipoperfusão cerebral, né? E tá internado, tá fazendo todos os exames. E pensa que a carótida tá levando sangue pro cérebro, né? Ah, será que tem alguma limitação ali, pá? Beleza, você achou alguma coisa, vai te ajudar? Não. Você achou nada, beleza, vai te ajudar? Também não. Então, tipo, é um exame... É um exame que é muito interrogado por custo e efetividade, acaba virando muito discussão em congresso, discussão entre as próprias clínicas. Muitos acabam te dando um diagnóstico, realmente tem que ter uma indicação precisa, tem que ser visto com calma. Esse paciente eu acho que não precisava realmente. E aí, me pediram para dar alta para ele. Nessa hora, tava sozinho, eu e todo mundo querendo dar alta. Me vi num cenário e falei, será que eu estou deixando passar alguma coisa? Vocês pediriam mais alguma coisa? E foi aí que eu pedi a ressonância. Vocês pediriam a ressonância também? Eu pediria, com certeza. Acho que vale a pena, porque se a ressonância, porque a gente já está pensando aqui, né, que a gente ainda está aguardando o Holter ele pode ser definitivo ainda, tá, galera? Então a gente ainda está com essa carta na manga, mas a ressonância, ela vindo com algum grau de fibrose, né, principalmente um paciente que teve infarto, então a gente espera que isso aconteça, tá? Lembrando que nem toda fibrose ele gera alguma disfunção segmentar, mas a fibrose é um meio em que a arritmia ela se propaga e que ela se perpetua através de uma reentrada. E isso aumenta muito mais a especificidade, inclusive, de exames adicionais que a gente pode pedir em seguida. Exato. Acho que eu sei onde você quer chegar. Essa é a parte interessante, que a gente faz um link para quem vai assistir o podcast anterior, que é da TV. Pensando numa isquemia aguda ou numa isquemia crônica, na isquemia aguda a gente pega aquela borda que o Hugo estava falando, podendo causar uma TV, e o mecanismo crônico acaba sendo também pela própria reentrada, mas de um mecanismo diferente num paciente com uma área de fibrose. E aí, ressonância tem uma área de fibrose que bate com a área infartada prévia, e aí muda tudo pra gente, a gente vai seguir, como é que a gente segue? Então, eu pouparia ele de exames adicionais se o Holter me dissesse alguma coisa. Eu estou aguardando esse Holter ansiosamente. O Holter veio normal. Normal, não me ajudou também. Não tinha BAV. Tinha extracístoles ventriculares com 6%, com padrão positivo em D2, D3, EVF, sem nada demais. Assim. E o acoplamento, Igor? Tinha acoplamento... Não, acoplamento normal, maior de 330 milissegundos, ou seja, esse acoplamento era longe da onda T, então a gente estava sem um risco alto de uma R sobre T. Lembrar que, só falando do acoplamento, muitas vezes, falando da duração do acoplamento, não importa muito a quantidade, você vai ver a duração. Pode ter uma extracística e ser capaz de causar um... o que a gente acaba discutindo muito do paradoxo da densidade, né? Que, enfim, é um podcast à parte, mas nem sempre ter poucas extracístoles é algo bom, né? Às vezes a extracístole tem pouquinha e é maligno também. Mas esse paciente, então, veio com cicatriz. Veio com cicatriz. Que bate com a área de infarto prévio. Sim. Então ele já tem um eco que era normal, tem essa cicatriz. Acho que cicatriz... É bom lembrar que paciente isquêmico, igual o Gui estava falando, em média, se o paciente tem uma cicatriz depois de um evento isquêmico, para essa cicatriz no futuro gerar uma TV, uma arritmia ventricular, ela pode durar anos, pode passar aí cerca de 10 anos, tem trabalhos que falam geralmente por volta de 7 a 10 anos, caso essa cicatriz gere uma arritmia ventricular, vai demorar bastante tempo, então pode ser o caso desse paciente. Sim. Não sei se vocês fariam mais alguma coisa, pediria, então, pararia aí, daria alta. Ele passou pela primeira peneira, né? Na realidade, a gente fez um exame para acessar o risco desse paciente tentar já flagrar alguma coisa através do Holter. Não conseguimos flagrar. Acessamos o risco dele a princípio pela fração de ejeção. Achamos que existe uma baixa cardiopatia estrutural, mas existente com fibrose, né, compatível provavelmente subendocárdica, aquela coisa toda, né, do infarto prévio. E aí a gente poderia seguir para o próximo passo, porque eu ainda não me sinto confortável de liberar esse paciente, lembrando, voltando aqui à questão do flirt com a morte súbita. Então, acho que a gente precisaria encaminhar esse paciente para um estudo eletrofisiológico,
para avaliar melhor isso, porque é um exame em que tem altíssima sensibilidade e que tem um valor preditivo negativo alto. Então, o valor preditivo negativo alto, a gente fica um pouco mais tranquilo quando ele vem negativo de verdade. E a gente tem que ir para os fatores em que o estudo eletrofisiológico ele acaba avaliando, né? O Gão, que agora está aí fazendo estudo todo mundo, pegando na mão. Estamos começando aí devagarzinho, mas vamos nessa. O que a gente fala? Então, a gente acaba avaliando se existe alguma doença, algum distúrbio do sistema de condução, principalmente um distúrbio infraessiano, o famoso HV. Tá? É um paciente com uma síncope de baixo risco, em que ele tem assim também já esse bloqueio de ramo, está muito bem indicado. Né? E se tivesse HV maior do que 70, maior ou igual a 70, já estaria indicado um implante de marca-passo nesse paciente, porque provavelmente ele acaba fazendo um tipo de bloqueio intermitente, e isso bem provavelmente deve ser o motivo da síncope dele. E uma outra faceta do estudo eletrofisiológico é também a tentativa de indução de arritmias ventriculares. E quando a gente tem um substrato anatômico para que isso aconteça, isso ganha muito mais força. Induzindo arritmias ventriculares no paciente, tá? A gente pode adotar a medida para o isquêmico e encaminhar ele para um implante de CDI. Tá? Lembrando em que a gente pode também estar versando, não é o caso desse paciente, mas a gente poderia estar versando a respeito de pacientes com taquiarritmias idiopáticas. E esses pacientes, às vezes, eles se beneficiariam, por exemplo, de uma ablação. A gente falando aqui de uma TV vascular, ou falando de uma TV de uma origem muito bem definida, em que a gente conseguiria realizar a ablação desse local se fosse uma síncope, né, bem tolerada, que não foi o caso desse nosso paciente. Então, nesse caso, o nosso paciente quer dizer, uma síncope bem tolerada não, galera, perdão. Se fosse uma arritmia bem tolerada, né, flagrou a TV, mas o cara tá ali sentindo só palpitação. Sintoma, né? Isso, sentindo só palpitação ou sintomas leves. Mas nesse caso, o nosso paciente ele teve uma síncope, então ali já está muito bem indicado já para esse paciente ir para um CDI direto. Dando um bizu da forma que eu explico para o pessoal da residência e tal, o HV, né, depois do não AV, o H de ris, o V de ventrículo, aí você tem o período pré-ris, você está falando de, vamos dizer assim, do nó AV para cima, ou seja, do átrio. Aquilo ali tem tudo estímulo vagal, tem estímulo de várias outras entidades, vamos dizer assim. Do H, que é de ris ao ventrículo, a gente não tem estímulo externo, vamos dizer assim. Então ali é um lugar, na teoria, protegido, ali é um lugar que não pode dar problema. E quando a gente tem um HV alterado, como o Gão explicou, a gente pensa num distúrbio de condução, vai pensar no marca-passo. E aí, voltando ao tema, a gente está entre o marca-passo e o CDI, pensando nessas alterações do estudo eletrofisiológico. Tem a opção, complicando a gente, né? Que é uma discussão grande dos congressos. Quando tem um lugar que a gente não tem estudo eletrofisiológico, você está numa cidade que o Gão não mora lá, ninguém mora lá, só tem um marca-passo, ou esse paciente, a gente pode botar o marca-passo nele? Excelente, excelente, Guilherme. Na realidade, isso é bem contemplado, né, na diretriz também, em que esse paciente que ele já tem um eletrocardiograma com um distúrbio de condução e apresentando uma síncope que você considera uma síncope de alto risco, é uma indicação mais fraca, uma indicação 2B, mas existe a indicação do implante de marca-passo direto para esse paciente, sim, se esses exames acabarem sendo inconclusivos. Lembrando que existe também a possibilidade do exame do estudo fisiológico vir negativo, né? Sim, então vamos exato. supor que o HV é negativo e ali a indução de arritmias também veio negativo. E aí a gente vai acabar, né, um valor preditivo negativo alto, a gente vai acabar acompanhando esse paciente, né, e a gente pode lançar mão, inclusive, de um implante de Looper, né, para esse paciente, para a gente acabar, quando é tudo inconclusivo, você está muito pegado ali, que é aquela síncope de alto risco, você pode implantar o Looper nele, para você ter a chance de diagnosticar aquilo acontecendo em algum momento. O problema maior é que pode ser a última vez que ele tenha, né? Porque a próxima vez pode ser um óbito também, né? Exato. Lembrando, o Looper, a gente tem o Holter, né, que é um exame de um dia, a gente pode estender ele por 7 dias, acaba sendo um exame mais estendido, mas o Looper, a gente geralmente está falando do implantável, aquele que fica subcutâneo,
que pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas é uma das informações legal para a gente passar no podcast de hoje, é que Holter, Looper, exames de investigação de ritmo, eles têm que ser feitos exatamente no paciente que você tem um substrato negativo, ou seja, você continua pesquisando alguma coisa, mas você não achou. Se você achou alguma coisa, você tem que tratar, senão você tem um risco que existe, infelizmente, de você monitorizar a R sobre T, a FV, a TV e ver um desfecho ruim, né? Que é o que a gente menos quer, a gente tem medo, né? Que a gente, enfim, é o que a gente tenta fugir da parte médica. E acho que é importante o que o Hugo falou, mesmo se o estudo vir negativo, você não vai deixar de seguir esse paciente de perto. Você considerou que era um paciente de alto risco, fez tudo o que tinha que fazer, mas veio um estudo negativo, não desfaz toda a sua investigação. Não quer dizer que o paciente deixou de ser de alto risco e está ali num risco baixo e tudo bem, vida que segue. A gente tem casos no ambulatório que a gente viu o paciente fazer estudo, não induzir arritmia, não ter nada, fez teste, HV normal, e alguns anos depois teve um ataque à arritmia, por exemplo, ou teve uma síncope de alto risco. Inclusive, porque algumas doenças são progressivas, então você está fazendo um raio-x, vamos dizer, da situação agora, mas pode ser que ele tenha uma doença progressiva, degenerativa, e daqui a uns anos possa desenvolver algum tipo de problema. Inclusive, esse paciente, né, no segmento, né, a gente acabou tendo um afastamento aí das causas mais de alto risco. A gente pode começar agora, talvez, né, já que tinha fatores dos dois lados, né, começar a investir um pouco mais na síncope mais de baixo risco, né, tentar entender aquilo um pouquinho melhor. E aí eu acho que seria razoável, talvez, o pedido até de um tilt test, né, se fosse a questão, no caso. Nesse caso, nesse ponto que a gente está agora, a gente não tem a conclusão do caso, a gente está na ressonância. E aí, a gente abriu 2 vertentes. Uma com HV alterado, sem TV, foi para o marca-passo. Situação 2, né? A gente foi para um paciente que teve TV, foi indicado um CDI. Opção 3, tudo negativo. A gente vai para o tilt test, faz o tilt test nele, Gão. Nesse caso, o paciente já é de alto risco. Eu acho mais difícil o tilt acrescentar alguma característica que a gente vai poder valorizar, que a gente não estava valorizando antes, vamos dizer. Acho que o tilt a gente pode pensar em outros casos. Não sei se alguém... Mas as nossas orientações vão entrar? É pela questão mesmo que a gente está pensando aqui, é porque a gente investigou muito bem a parte de alto risco. A gente ainda está apostando no alto risco, porém, a gente pode também abrir uma vertente de investigação sem deixar de mão o alto risco, né? Porque vai que a gente consegue reproduzir as mesmas características. Inclusive, essa parte da reprodução das mesmas características foi muito importante na amnésia, né? Porque, por exemplo, o paciente que faz no esforço, a gente pede na realidade teste ergométrico, porque a gente quer tentar reproduzir o momento em que aquele paciente teve aquele evento. E isso vai nos ajudar a entender melhor. E o tilt é isso, né? Tentar reproduzir os sintomas, igual o Hugo tá falando. E a gente pode, então, não sei, eu posso passar um caso aqui para vocês vão tentar ver se é diferente, se entra o tilt, por exemplo. Joga para nós. Bom, agora o caso é diferente, a gente meio que esgotou bem esse primeiro caso. Vamos supor agora que a gente tem uma paciente feminina... Sobre o baixo risco, né, gente? Sobre o baixo risco. Acho que agora vai ficar mais fácil, mas é importante também, não vamos desprezar. Uma paciente feminina de 18 anos, tá na faculdade, tá no interclasse ali, jogando, fazendo suas atividades físicas. Geralmente um handball gosta, né? Mas tá tendo síncope, fazendo as atividades dela, e chegou no seu consultório querendo um atendimento e uma explicação por que ela acontece isso. O que vocês abordariam aí? Quantos anos? 18 anos. 18 anos. Importante aí nessa anamnese, antes disso, até como é a pessoa, literalmente, né? Quanto de altura? Média para baixa altura e magrinha, assim, vamos dizer. 1,65m, só para ficar no ilustrativo. 1,65m, não é baixinha, 1,60m, facilita. 45 quilos. Pode ser? Pode ser. Beleza, magrinho.
ela sempre teve esse sintoma? É recorrente. Desde jovem? Desde Recorrente, sempre as mesmas situações. Se acontece muito e ainda tá viva, Pois é. Ajuda, facilita. Isso é uma informação importante. Apesar de ser uma coisa que parece que é um bordão, mas é verdade. Se acontece com frequência e tá tudo dando certo, a tendência é ser benigno. E aí, pergunta 1, como é que acontece isso? É no dia quente? Como é que é? Aí a gente entra na parte da pré-síncope que a gente explicou lá no início, né? No caso dela, ela chega falando para você que é no exercício, mas na verdade, se a gente for olhar, e é importante diferenciar, quando fala que é no exercício, você tem que saber se é no pico do exercício. Um paciente, por exemplo, está na esteira, está na academia, quando está fazendo o exercício máximo e simplesmente perde a consciência, ou se às vezes é no pós-exercício, que é a fase ali que o vago está predominando muitas vezes e não é no pico do esforço. Então muitas vezes o paciente confunde, ele não vai saber te explicar de início, mas se você perguntar direitinho ele vai te falar. No caso dela, era depois de fazer as atividades, ela parava naquele meio tempo ali entre um tempo e outro, ela sincopava. Geralmente era um ambiente mais quente, e ela sempre tinha os mesmos sintomas. Sentia tonta, ficava nauseada, sudorese fria e sincopava. Perfeito. Acaba que eu diferencio quando a gente explica isso muito com essa pergunta do exercício. No pós-exercício, a gente pensa no vagal. Quando a gente pensa durante o exercício, lembra do Eriksen, na Eurocopa de 2021. Esse ninguém Ponta esquece. esquerda, correndo, caiu no chão. Aí é a hora que corre todo mundo. É problema. Descansando, terminou a partida, sentou para conversar e passa mal. Isso vai para um outro lado, isso é um divisor de águas. Mas aí eu fiquei tão focado no exercício, fiquei só na parte do exercício que na minha cabeça, nem perguntei outra coisa. Teve algum outro comemorativo? Sudorese fria, palpitação, nada? Então, ela teve durante a síncope, no caso, a gente já passou para a parte do durante. Pré e durante. Pré é o que eu falei, ela tem sempre os mesmos sintomas, ela tem mal-estar, náusea, tontura, sudorese e tem a síncope. Perfeito. Tá. E ela lembra dos pródromos? Lembra dos pródromos, te conta direitinho as situações. A síncope geralmente não tem uma duração tão grande, mas ela não sabe igual a gente falou, é difícil essa parte, ele não vai saber te falar. E ela, no pós-síncope, ela geralmente tem os mesmos sintomas, só que em uma intensidade menor dos pródromos. Náusea, tontura, e depois fica normal. Mais alguma coisa que você... Eu estou satisfeito, mas dá para perguntar mais coisas. O que você acha? Então, eu acho que é uma paciente em que a gente precisa... Tá muito claro aí pra gente que parece ser uma síncope de baixo risco. Acho que além de ter uma história de baixo risco, a gente precisa de eletrocardiograma e a gente precisa acessar também se o paciente existe cardiopatia estrutural ou não. Então, é um paciente com perfil de sem cardiopatia estrutural, eletro-normal e história de baixo risco. Aqui eu já consigo definir muito bem as minhas condutas e consigo definir muito bem o meu diagnóstico. Exato. Não é porque já é de alto risco que a gente não... O eletro, a gente falou, faz parte de qualquer avaliação. Para todo mundo, sempre tem que ter o eletro. E no caso dela, ela fez eletro e fez eco. No seu consultório já chegou com os exames e tá tudo normal. Show de bola. Então aí eu já ficaria bem satisfeito. E a gente entraria com aquelas velhas orientações que a gente já conhece, né? Porque a grande maioria dos casos, somente com a questão de orientações de reconhecimento da pré-síncope, hidratação rigorosa, a utilização de alguns dispositivos meias elásticas, né? Já consegue curar essa síncope. Aí uma pergunta boa que sempre vai ter... Curar entre aspas. Você definiu como baixo risco, entendeu muito bem a característica. Fez um eco sem disfunção, sem nada, eletro normal, sem nada também. Na prática, vocês pedem tilt test para esse paciente ou não? Então, não teria essa necessidade de tilt test. O tilt test ele é muito bem indicado pela diretriz quando você tem dúvida no diagnóstico. E o paciente ele é um paciente sem cardiopatia estrutural. Isso dá uma indicação 2A
né, nesse perfil de paciente daí. E no paciente que tem cardiopatia estrutural, né, que falando do nosso velhinho da outra vez, ele já é, e você meio que também os exames todos foram inconclusivos, é uma indicação mais baixa também, é uma indicação mais 2B, mas ele pode ser utilizado para investigação. Mas o diagnóstico de uma síncope, que aqui a gente está suspeitando de uma síncope vasovagal, né, o diagnóstico de uma síncope vasovagal, ela é clínico e a avaliação de cardiopatia estrutural do paciente. Essa parte não é errado pedir, se você está na dúvida, está realmente desconfortável com aquele sintoma, que é normal, às vezes você vai ficar como clínico no ambulatório sem ter certa conclusão, o tilt vai te ajudar, mas ele não é essencial nesse caso, também não pediria. Mas as manobras são ótimas para todos eles. Exato. Porque muita gente pega um paciente com síncope de baixo risco, acha que está tudo bem e acabou por aí. A gente tem que fazer todas as orientações, porque querendo ou não, o paciente está tendo síncope. Então, a síncope por si só também pode gerar alguma coisa. O paciente pode bater a cabeça, pode ter algum trauma. Você tem que saber orientar ele a tentar prevenir ou tentar diminuir as chances dele ter assim. Eu sempre acabo falando com o paciente jovem mesmo, paro e fico um tempão conversando exatamente pela parte social. Às vezes é uma pessoa de 14 a 18 anos, de 12 a 18 anos, que cair, ficar no meio, fazendo uma confusão toda, gera uma coisa social muito intensa, né? Fica todo mundo preocupado, acha que a pessoa é doente, não entende. Então, assim, você fazer essas orientações bem feitas é legal para, até de forma social, essa pessoa não ficar retraída, não ficar sendo... Enfim, é uma idade que principalmente o bullying é muito grande, né? Então acaba sofrendo muito por causa de uma coisa que é relativamente evitável. E que as manobras fazem diferença, né? Dá uma palhinha sobre essas manobras, galera, para o pessoal entender. A gente tem 2 folhas lá, então a gente, na minha cabeça, divide em cada folha. A primeira folha é em relação às manobras musculares, né? Então a gente tem que tentar deixar esse retorno venoso, ou seja, esse retorno para a cabeça maior. Então é mão com mão, você faz ou força mão com mão, ou você faz um movimento de retirada, né? Ou seja, você bota a mão com mão e faz um movimento puxando cada mão, né? Ou cruza as pernas fazendo uma contração entre as pernas, ou seja, um movimento de adução, e aí você também mantém um retorno melhor. A ideia também é principalmente fazer uma vasoconstricção periférica, né, para você conseguir que que o Guilherme falou, esse retorno ele fique mais adequado e também que acabe chegando, né, quando você faz... Que entra na parte da fisiopatologia que a gente comentou do hipofluxo cerebral. Você aumenta o retorno venoso, diminui a chance de ter o hipofluxo. E é importante, além das manobras de contrapressão ou contrapulsação que a gente fala, as manobras musculares, sempre orientar o paciente a se manter hidratado. Muitas vezes é paciente que não bebe água. Isso aí é a prevenção, né? Essas manobras a gente estava falando quando o paciente sente aquela pré-síncope, sempre que eles têm os pródromos, né? Então, nos pródromos faz aquelas manobras justamente para evitar que o desmaio ele aconteça. Mas para evitar até que a pré-síncope aconteça, Igão... Exato, aí tem as manobras, a prevenção que a gente fala, o paciente tem que se manter hidratado, a gente fala para tomar de 2 a 3 litros de água por dia, fala para deixar uma dieta, assim, lógico, se não tiver nenhum tipo de contraindicação, o paciente não foi hipertenso, tem uma insuficiência cardíaca, um pouquinho de sal a mais até na dieta, e lembrar também que as manobras a gente orienta, o principal, o melhor seria o paciente deitar, tá? Ele viu que começou a ter os sintomas, deita, fica melhor. Mas muitas vezes o paciente não vai conseguir deitar, dependendo do lugar que ele estiver, trabalhando e tal. Tem as meias elásticas que o paciente pode usar também, mas você não pode esquecer de dar essas orientações do paciente de baixo risco, que ele vai sair do seu consultório, vai continuar se copando, não vai gostar do que você esqueceu de falar essas coisas. A parte da hidratação e da alimentação, sempre ficar hidratado, comer direitinho de 3 em 3 horas, sem comer demais, sem comer pouco, comer sempre. E aí a meia elástica cai super bem também, eu sempre comento você vai para um show, lugar quente, você tem que ficar em pé, não consegue deitar, leva a meia elástica. Vai para um estádio de futebol, vai levar o filho no futebol, leva a meia elástica. Vai para ambientes que você sabe que pode dar problema, vai de meia. E a meia, muitas vezes, vai abaixo da calça, a meia preta, não faz diferença nenhuma e te ajuda muito, né? A gente falou de todas as medidas, né? Pelo menos de todas as medidas
não farmacológicas, que eu acho que aí já supre 90%, né? Não me lembro o número exato do guideline, mas tem um número muito alto de contemplação desses sintomas. E aí a gente tem a parte farmacológica, né? É mais para citar, nem todo paciente merece, né? Que acaba que a parte farmacológica em várias doenças a gente acaba intervindo mais, nesse cenário a gente interfere menos. Quais são elas? Então, a gente é tudo pensando mais nessa parte da fisiopatologia mesmo, igual o Hugo falou, de aumentar a resistência periférica, vai aumentar o retorno venoso. Temos aí que é usado em alguns casos selecionados, igual o Guilherme falou, na maioria das vezes não vai precisar, só com as manobras comportamentais pode resolver e atenuar. Mas tem a fluocortisona, que é uma medicação que a gente pode prescrever, e tem uma medicação que a gente não tem aqui no Brasil. O paciente, quando faz uso, geralmente importa essa medicação de outro país, mas tem a midodrina também, que pode ter mais ou menos o mesmo papel. Mas colabora muito, né? Acaba ajudando no paciente que é refratário, às vezes ajuda num paciente mais sarcopênico, que não tem exatamente essa musculatura e tudo mais, mas aí é uma exceção, e acaba que vai ser um paciente que já está no especialista, provavelmente, né? Para poder ser investigado, já foi investigado arduamente, provavelmente vai ser uma medicação que o especialista vai usar. E só para falar que a gente falou do tilt, mas o tilt tem muita coisa, galera. Então a gente vai focar no tilt em outro momento. Porque tilt dá para fazer um podcast só de tilt. Então, ele aborda muita coisa. Só que como ele acaba entrando em muita patologia. Principalmente a parte desautonômica, que a gente não comentou aqui, mas não comentou a fundo, mas ele é importante nessas situações, talvez, para fazer uma avaliação melhor. Mas a gente fala disso também em outro momento, né? Recados finais, Hugão? Eu acho que a gente precisa, né, fazer o fechamento. Nesse fechamento, eu acho que vale a mensagem que tem que ficar, né, o take home messages, avaliar, né, com uma anamnese muito bem feita sobre a síncope do seu paciente. Se tiver características de alto risco, investigue, não libere seu paciente. E sempre essa avaliação ser realizada junto com o eletrocardiograma, que vai lhe dar dicas. Certo? Holter e eco são bons exames iniciais para peneirar, né? Se a gente vai conseguir já ter um diagnóstico pronto pelo Holter. E o eco vai avaliar, né, se aquele paciente tem alguma cardiopatia estrutural grave. A gente sempre tem que estar em busca da cardiopatia estrutural ou não. Tendo a cardiopatia estrutural grave abaixo de 35%, com a síncope de alto risco ali, a gente já tem a nossa primeira indicação ali do CDI. Em exames inconclusivos e o paciente com síncope de alto risco, a gente pode abrir mão do exame do estudo eletrofisiológico para tentar nos ajudar, né, a diagnosticar e a entender melhor, ou até mesmo afastar causas mais graves sobre essa síncope desse paciente. E nas síncopes de baixo risco, que nem a gente acabou abordando aqui agora, eu acho que o essencial, né, é lembrar que a anamnese bem coletada, junto com afastando as cardiopatias estruturais, elas são a principal medida para você diagnosticar, não precisaria de exames adicionais, e lembrando que as medidas não farmacológicas, elas são as medidas principais. Eu acho que perfeito. Resumiu bem, acho que é isso aí. Não ter medo de síncope, você saber identificar uma síncope de alto risco, você vai perder esse medo, você vai ficar seguro, e sua clínica é melhor do que qualquer score de risco aí que o pessoal já criou ou tem, não precisa ficar decorando, é só fazer a avaliação clínica bem feita. Esses recados foram perfeitos, né? Para fechar, eu sempre deixo o recado para o residente, que é o paciente de alto risco, sempre investigue o que tem que investigar e tenha muito medo de pedir um Holter para ver um evento maligno. Então, sempre quando você pensa no evento maligno, vai atrás dele. Tá? Esses são todos os nossos recados. Síncope é um tema muito vasto, mas eu acho que a gente falou dos dois braços principais. E hoje a gente achou a nossa via de saída de hoje, mais uma vez falando sobre síncope. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Quem gostou, não esquece de curtir, compartilhar, avisar um outro amigo do podcast. O podcast está no YouTube, no Spotify, Deezer e Amazon. Espero que vocês gostem, deixem as dúvidas aqui embaixo, tanto nos nossos canais do YouTube, onde você está assistindo, ou no nosso Instagram do Via de Saída. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Até a próxima. Valeu!